Ultimamente, o que mais se ouve falar nos noticiários, telejornais, jornais impressos, na internet, é a CPI da pandemia. Mas você sabe o que é uma CPI? Vamos ver comigo depois da vinheta. Vambora! Oi pessoal, meu nome é Gutenberg Vieira, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois bem, antes que a gente comece a falar de CPI, é interessante que a gente fale um pouquinho sobre os três poderes que regem um Estado democrático de direito, que seria o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Afirmam os historiadores que Aristóteles foi o primeiro grego pensador que pensou na existência desses três poderes para que possa reger o Estado, reger a nação. Contudo, foi apenas na Idade Moderna que Montesquieu desenvolveu a ideia de que os três poderes deveriam ser independentes entre si e agir harmoniosamente entre eles, de forma que um poder pudesse limitar a ação do outro, de forma que houvesse sempre um equilíbrio entre as forças, um equilíbrio entre os três poderes. Então, falando de um modo mais simplista, o poder executivo é o poder que executa as ações, é o poder que executa o orçamento que está previsto para aquele ano, é o poder que administra a nação, o estado ou o município. Já o poder judiciário é o poder que aplica as leis entre particulares ou entre particulares e o estado. O estado que eu digo aqui no sentido mais amplo é estado, municípios, Distrito Federal e a União. É ele, o poder judiciário, que vai procurar sanar as lides, os conflitos entre os particulares e os entes estatais. Já o poder legislativo, ele tem a função de elaborar leis e fiscalizar o executivo na execução das suas atividades. Então é decorrente da fiscalização que o poder legislativo faz sobre o poder executivo que existe a CPI, que existe a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, ela pode ocorrer tanto no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados ou no Senado Federal. Ainda existe a possibilidade de uma CPMI, que é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O que é isso? É quando as duas casas estão envolvidas na mesma Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, vai existir senadores e deputados numa única comissão para fazer a investigação dessa CPI. Observe que a CPI também pode ocorrer em âmbito estadual, ou seja, ela vai ser feita por deputados estaduais, e ela também pode ocorrer em âmbito municipal, sendo feita pelos vereadores do poder legislativo daquele município. E como se forma a CPI? Pois bem, a CPI ela é formada quando 1/3 dos deputados, ou dos senadores, ou dos vereadores resolvem assinar uma solicitação para investigar alguma denúncia, algo que está ocorrendo que fere diretamente o erário. E a partir do momento que mais de 1/3 desses parlamentares assina a requisição, a CPI deve ser instalada com máxima brevidade possível, visto que a CPI é um direito da minoria. Basta que 1/3 dos parlamentares assine o documento para que ela seja instalada. Contudo, a CPI ela não pode ser muito ampla, ela não pode ser genérica. Ela tem que abordar, tem que investigar algo muito específico. É como, por exemplo, eu vou fazer uma CPI para investigar a corrupção no meu estado. Opa, aí é muito grande. O estado é muito grande, existem muitas estatais, existem muitas entidades. Então, uma fiscalização desse porte é enorme, vai exigir muito tempo. Então, a CPI ela tem que ser específica. Então, como é que vai ser feita a requisição? Eu vou fazer uma investigação na estatal de nome Beta, porque existem indícios de que está havendo corrupção na compra de determinados produtos, na aquisição de determinados serviços. Então perceba que houve uma restrição da atividade da CPI. Ela agora vai investigar
apenas a corrupção que se trata naquela estatal, então houve uma restrição. Outro ponto é que a CPI ela deve ter data para acabar. Normalmente, estabelece-se 90 dias para que haja a conclusão do inquérito, podendo a CPI ser prorrogada por mais 90 dias, desde que existam novas denúncias, novos indícios daquilo que está sendo investigado. E a CPI ela não pode passar de uma legislatura para outra. O que é a legislatura? Legislatura são aqueles 4 anos que você elege os parlamentares para ele ficar a seu serviço, para ocupar o seu cargo no legislativo. Pois bem, e quais são os poderes da CPI? Ela pode convocar autoridades públicas e particulares para esclarecer determinados pontos da investigação. A CPI também pode produzir exames, perícias e outros documentos que visem apurar a responsabilidade daqueles que estão sendo investigados. A CPI também pode quebrar o sigilo fiscal, telefônico e bancário. Contudo, ela não pode fazer a interceptação telefônica. Interceptação telefônica é gravar a conversa de 2 pessoas através do telefone sem que elas saibam que estão sendo gravadas. A interceptação telefônica só pode ser feita com autorização judicial, e isso a CPI não tem. Apenas a Justiça pode dar autorização para a realização de uma interceptação telefônica. E a pergunta que fica, a CPI pode prender alguém? Não, a CPI não pode dar voz de prisão. O que ocorre é que o parlamentar pode dar voz de prisão a alguém que, porventura, venha a desacatá-lo no momento que o parlamentar está fazendo as suas perguntas. Então perceba que a voz de prisão não é da CPI, é do parlamentar, que faz uso do artigo 301 do Código Processual Penal, que diz que qualquer do povo, diante de um crime em flagrante, pode dar voz de prisão. Outro momento que o parlamentar também pode dar voz de prisão é quando, se alguém que foi convocado para a CPI como testemunha começa a mentir, ele está cometendo um crime. Então, naquele momento, o parlamentar pode dar voz de prisão a ele. Após a conclusão das investigações da CPI, o relator vai produzir um relatório, onde deve constar as evidências de que ele acredita que encontrou durante as investigações. Então ele vai anexar nesse relatório as perícias, as provas, as evidências, quem ele acha que são os culpados, quem ele acha que é inocente, e todo esse relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público, porque é o Ministério Público que vai pegar o relatório e vai averiguar se ele dá seguimento ou não àquela investigação. Então é aberto um procedimento criminal, um processo criminal de investigação. Pois bem, eu procurei fazer um vídeo curto com as informações mais relevantes, mais importantes do que seria uma CPI. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o nosso projeto. Achou o assunto relevante? Compartilhe com seus amigos, familiares, quem você quiser. Inscreva-se no canal para não perder os vídeos novos. E lembre-se, na dúvida, consulte sempre um advogado. Até mais!